A sua cabecinha tem que estar direcionada para as coisas que são realmente reais. Mas quando você está sentando para trabalhar e você está obcecando na pessoa, quando você está tomando um banho e está obcecando com a pessoa, é porque você não quer estar na sua vida. Tem nada a ver com a pessoa. Você não quer estar na sua vida. Você não quer habitar o seu corpo. Você não quer estar no seu trabalho. Então você quer que alguém que não existe, porque a pessoa que existe, a pessoa que é real, ela tá no caminho, ela tá na verdade, ela tá na vida. Então ela tá cuidando dos afazeres dela, ou então ela tá trocando uma ideia com você, se é o momento de vocês se encontrarem. Mas ela não tá dentro dos seus pensamentos. Uma pessoa de verdade pode entrar na sua cabeça? Não. Ó, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tem como alguém entrar na minha cabeça? Não tem. Mas tem como uma ideia da pessoa entrar na minha cabeça. Você tá entendendo o que a professora tá te falando aqui? Que essa pessoa que você inventou, ela é inventada. Ela não existe. E que mecanismo é esse? É um mecanismo de idealização, de criação de ídolos. Porque se a gente idealiza uma imagem, a gente vai ser seguidor. Por que não é Bárbara Moreira, não sei o que lá? Porque a Bárbara não existe. Você nunca vai conhecer a Bárbara, ela não existe. É o Desprogrames que existe. Se eu quisesse me fazer um ídolo, me fazer uma guru, eu ia fazer. Né? Porque eu queria ter seguidores. Eu ia querer ter seguidores. Eu ia querer lançar tendência. Tudo que eu faço, a pessoa faz. Aqui é o contrário. Eu sou vaso. Eu sou receptor da sua consciência conversando com a sua consciência. Só que você quer isso? Não, você está cansado de você. Você está fugindo de você. Você não quer. Você quer que o Matheus, que a Fernanda, que a Joaquina, que o Rafael habite a sua cabeça. Cuide de você. Cuide de você. Mas você é um ser humano que nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Não existe isso, gente, essa simbiose com o outro. É esse modo de ser simbiótico com as pessoas, de sempre ter que estar com uma pessoa na cabeça. Tira uma pessoa, vem outra. Você não consegue ficar sem uma pessoa na sua cabeça. Tem que ter sempre uma pessoa nos seus pensamentos. Você está se agarrando. Você foi programado para sempre ter alguém nos seus pensamentos. Então, é que aquela amiga falou de mim para os outros. É um entretenimento. Tá ocupando o seu HD, tá ocupando o seu disco rígido. Entendeu? Tá exigindo da sua memória RAM. Mas quem é você? Sem estar sempre obcecando com alguém. Quem é você? Sem ter uma ideia de alguém rodando dentro de você. Faz esse exercício agora e olha. Porque não é o que você se conta, não senhor, não senhora. Porque em sã consciência você vai olhar e você não vai achar que alguém deve alguma coisa a você. Não existe devedores e credores. Aquela pessoa ter te respeitado seria muito agradável. Seria bom, seria agradável receber respeito. Eu concordo. Mas não foi o que a pessoa fez. E na sua cabeça você está cobrando esse respeito. Até hoje. Não tem nada a ver com a pessoa. Absolutamente nada. É que assim nós aprendemos. E quantos anos da existência você vai continuar vivendo assim?
Agora é esse fulano que tá aqui na minha tela mental, girando. Eu sinto que ele me devia tal coisa, eu sinto que ele me... Ou eu sinto que eu devia tal coisa. É simplesmente que você tem que pôr alguém aí. Sabe o jogo da vida de tabuleiro? Criança dos anos 80, 90 sabe o que é o jogo da vida, né? É aquele joguinho de tabuleiro. Você tem o carrinho, você vai pôr os bonequinhos no carrinho, né? Você não pode simplesmente estar você e Deus, não? E as outras pessoas serem a realidade do mundo da forma, elas estão lá fora, gente. Tudo que você obceca é conceitual. Aquela pessoa que ela é de verdade na sua vida, você não precisa obcecar. Você não tem que criar uma ideia. Se você tá devendo, se a pessoa tá devendo, você não tem que fazer isso. Porque ela tá ali. Ela é de verdade. Muito provavelmente você aprendeu esse mecanismo aí, a gente aprendeu com a Matrix, que está em tudo. Nós estamos nesses dois mundos simultaneamente, tá? Mas muito provavelmente isso ficou muito forte aí, essa coisa de obcecar com alguém, lidando com o narcisista. Ou com uma pessoa que fazia ghosting. O narcisista, ele faz o ghosting, ele faz o gaslighting, né? Então, ele fala, que isso, você tá doido, eu te adoro, você é incrível, você é maravilhoso pra mim. E depois não te entrega nada. Quando você é muito pequenininho, muito criancinha ou adolescente, jovem, você se confunde, você não tem experiência de vida. É muito viciante. É absolutamente entorpecente ficar pensando numa pessoa o tempo inteiro. É maravilhoso, resolve muitos problemas, né? No nosso ego, resolve muito. Na nossa vida real, ó, a gente tá tomando. A gente tá se lascando. Tá só caindo ladeira abaixo. Tá perdendo saúde física, saúde emocional, saúde mental, prosperidade. Tá perdendo tudo. Tá perdendo tempo. Como eu falei, tá consumindo sua energia vital, tá consumindo sua memória RAM, né? Seu disco rígido tá... Porque não tem como dois corpos habitarem no mesmo lugar no espaço, mas você tá tentando. Você fez com que essa pessoa se tornasse um conceito para que ela pudesse habitar você. Mas no ego, você só tá ganhando, porque você tem uma série da Netflix todo dia na sua cabeça, né? Você faz a fanfic. Então você imagina que você brigou com a pessoa, você imagina que a pessoa voltou. Tem 1 ano e 7 meses que você não vê mais a pessoa. A pessoa te bloqueou muitas vezes. Mas eu vou encontrar essa pessoa na rua da minha casa e a gente vai. Aí um dia você tá bem com a pessoa, outro dia você brigou. Nada tá acontecendo. É um comportamento doente, gente. Um comportamento psicológico que não é saudável. E que você não precisa ficar nisso. Então, nesse vídeo que eu deixei aqui nos cards, eu falei especificamente da pessoa X e eu fui aquela coisa um pouco mais, talvez, palatável. Um pouco mais, talvez, compreensível. Mas eu não tô me fazendo difícil de entender nesse vídeo. Eu só tô sendo mais crua. Eu tô indo no ponto da questão. O ponto é que não tem ninguém real aí. É só conceito. E você consegue constatar isso quando você pensa que você faz isso com coisas também. Não são só pessoas. Você começa a obcecar. O cabelo daquela atriz, eu quero o cabelo daquela atriz. E aí você fica pensando, o cabelo dela, eu vou ter esse cabelo, e aí eu vou fazer assim no meu cabelo. Não é uma ideia que vem e você pega no Pinterest, alguns... Não, você começa a obcecar com as coisas. Aí quando eu tiver aquele corpo, aí quando eu tiver aquele cabelo, aí quando eu morar naquela casa. E talvez seja coisas que você nem quer. E aí eu te faço a pergunta. Vamos supor que for um relacionamento. Vamos pegar aqueles desprogramados aqui que estão obcecando com questão de relacionamento. Você já viu que viver com essa pessoa não seria o sonho, não seria agradável, né? Muitas vezes que essa pessoa é imaturo, que ia te cansar. Você tá grudando numa ideia.
E o motivo principal pelo qual você faz isso é porque você não quer tocar esse espaço vazio que você é. Você não quer. Você vê todo mundo obcecando com a ideia dos outros. Você lê livro, vê filme, vê série, assiste novela, vê o seu pai, sua mãe, seus irmãos, vê todo mundo fazendo. Você vai ser uma pessoa desapegada? Você vai ser uma pessoa que tem que fazer o trabalho das sombras? Você não vai gerar projeção em cima do outro? Você vai ter que lidar quando a pessoa for desrespeitosa, você vai ter que dar tchau? Você vai ficar sozinho? Não, você tem o direito de invocar com aquela pessoa. É só para uma sensação de solidão. De querer ser normal. E olha o normal. É o que está na norma? É o saudável, o normal, gente, do planeta? É o saudável? É bom? É bacana? Não. Então esse vídeo não é para falar para você coisas muito específicas e particulares e de propósito. É para falar que esse mecanismo de obsessão por pessoas e até por coisas, mas principalmente por pessoas, não diz nada sobre a pessoa ou sobre você. É genérico, é implantado, é um mecanismo de controle. Se você idealiza quem tá fora, você se abandona, você não tem que cuidar de você. Você agora está imbuído de uma tarefa que é cobrar do outro o que ele tinha que ter feito. E eu não tô falando aqui se você tem uma sociedade, se você tem uma parceria, se você tem um casamento, que realmente vocês precisam sentar e conversar sobre as coisas. Eu tô falando de ficar girando 24/7, aqui ó, o dia inteiro. E você sabe que tem gente obcecada com você, né? Você tá girando o dia inteiro na cabeça da pessoa. Vai tentar ter um relacionamento com essa pessoa, é impossível. Pessoal, um dos objetivos desse vídeo aqui é fazer com que você entenda que esse é um processo padrão, genérico, tá? E por mais que o ego esperneie quando ele vê isso, porque ele quer que seja algo muito peculiar, muito particular, né? É isso que você fala com o seu terapeuta. Ah, não, terapeuta, sabe o que acontece? O meu caso não é o caso dessas pessoas aí, não. O meu caso é diferente. É que essa pessoa, e aí você vai, o terapeuta tava, igualzinho de todo mundo. É muito libertador. Por quê? Porque vem da mesma origem, gente. Vem do vício de colocar outras pessoas habitando a nossa casa. Nosso veículo físico, nosso veículo mental, nosso veículo emocional. É uma vontade de falar assim, nossa, eu quero me entregar para... Eu quero sentar no banco de passageiro e deixar alguém dirigir os meus pensamentos um pouquinho. É muita responsabilidade, é muita pressão ser um ser humano. É muita pressão ter que saber quem eu sou, é muita pressão ter que lidar com as coisas. É muita pressão. Não tem ninguém para me dirigir agora, não? Não tem. Tem ninguém para te dirigir, não. Tem uma sociedade. Você e Deus. E os outros? Eles fazem parte da dinâmica desse trabalho. Mas a sociedade, a gerência, é você e o divino. Cocriação. É você e Deus, você e Deus. Esposa, marido, pai, filho, mãe, irmão, é dinâmica. A gente não vive sozinho. Nesse sentido, a gente tem a interdependência, mas interdependência não é codependência. É interdependência. É inter porque são as trocas. Na verdade, na natureza, quando você olha a árvore lá, sozinha, não, a árvore precisa do solo, o solo precisa da minhoca, aí precisa da abelha, precisa do pólen. Não é assim? Então, o nosso mundo é assim. Ele é vasto, né? A Terra precisa do Sol para ela girar, para ela ter órbita.
Não quer dizer que um vai obcecar com o outro, que a Terra vai querer que agora o Sol conduza ela totalmente. Não, é um conjunto de coisas, mas é ela que está na gerência. Ela que entende dos processos dela. A hora que ela precisa soltar um vulcão, que ela precisa... Ela tem que fazer os processos para ela continuar se equilibrando. A gente também. E a nossa cultura ensina o tempo todo que a gente tem que botar alguém na gerência da nossa vida. Gente, e não vem com esse papo de gênero pra cima de mim, não. Esse canal é para homens, para mulheres, para todo tipo de orientação, para todo tipo de identificação, não tem nada a ver com isso. Inclusive, hoje eu tô de daddy aqui, entendeu? Mas amanhã eu posso estar de vestido de babadinho, de frufru e de lacinho na cabeça. Eu faço o que eu tô afim de fazer. E você também. Né? Hoje eu tava afim de estar de daddy. Então você preste atenção, hein? Preste atenção aqui no que a pessoa tá falando. A partir do momento que é um ser humano adulto, é você que tá na gerência. Você tá na gerência do que você vai comer, do que você vai falar. Tem alguém te alimentando? Não tem, gente. O ser humano adulto é ele Deus. E as pessoas lá fora, sendo amigos, sendo companheiros, sendo colegas de jornada, um bichinho de estimação. Ele vai acompanhar você durante um momento de vida, depois você vai ter que se despedir dele, aí você continua. Não é assim? O que não é temporário? Você e o divino. Então, o que tem que fazer morada na sua cabeça? Os outros? Não faz sentido isso, não. Se tá fazendo morada na sua cabeça, são conceitos. E você tá, tantã, batendo pino. A qualquer momento você vai dar um curto-circuito aí, já tá dando. Obcecar com as pessoas é vício. Obcecar com as pessoas não é por uma causa específica. Perdoa esses narcisistas que passaram pela sua vida. Desapega dessas histórias de quem te desrespeitou. Para de tentar mudar as pessoas, exigir respeito, seja o que for. Assume a tarefa dificílima de ser executada, mas que vai te trazer tudo que você precisa. Buscai primeiro o reino dos céus e todo o resto lhe será acrescentado. O que é o reino dos céus? Se você está querendo botar ideia de pessoa na sua cabeça, não é. O divino. O divino é o caminho que a sua própria alma quis vivenciar aqui. Vai entrando nessa sintonia fina com ela e vai entendendo. As pessoas são companheiros temporários de jornada. Umas mais, outras menos. Algumas têm a dinâmica mais intensa, porque tem um nível de profundidade maior. Outras têm uma dinâmica ainda mais intensa, porque são verdadeiras provações para o seu desenvolvimento. Mas morar na sua mente, nem pessoas e nem coisas. Quanto mais você escancar a porta, se torna essa esponja e dá esse acesso mental, emocional e energético para os outros, mais o seu corpo físico sente o cansaço, mais a sua prosperidade, sua criatividade é bloqueada, mais a sua vida amorosa repete o mesmíssimo padrão. Chega, gente, uma hora esse negócio tem que acabar. Perceba que não se trata do fulaninho ou da fulaninha, mas de um vício de ocupar a sua cabeça com conceitos, ideias de pessoas, ídolos negativos ou positivos, tanto faz. E um vício a gente consegue vencer e transmutar quando a gente tem um entendimento. A melhor forma de viver é a forma de viver na verdade, gente. E a verdade não se trata de ficar girando em ideias de como os outros deveriam ser, de como a sua vida deveria ser. Solta os conceitos, solta as ideias, solta as crenças, desprograma. Entra nessa sintonia fina com o divino. E aí sente o seu caminho. Quem eu sou, para onde eu quero ir, o que eu estou querendo criar. Eu sou uma pessoa que sente falta de trocas, então como que eu posso promover essa vida social e afetiva que eu tô sentindo tanta falta? Porque trocar com as pessoas é uma delícia, é muito gostoso. Será que eu tô me reprimindo, me obrigando a ser uma pessoa solitária? E aí, quanto mais solitário, quanto mais reprimido nos meus desejos, mais eu coloco os outros para habitar minha cabeça. Autoconhecimento, amor próprio para
perceber o que te falta, buscar construir essas coisas que te faltam e trocar com as pessoas na vida real e não nas ideias que elas têm que te suprir, que elas estão te devendo alguma coisa, ou que foi errado, ou que foi certo. Solta esse tanto de pensamento. Não deixe os pensamentos pensarem em você. A sua vida é bonita, tá aqui agora para ser vivida. Um beijo para vocês e até a próxima.